Olá, pessoal, vamos entrando. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem? Esperar só o Roberto aqui para a gente colocar daqui a pouquinho o sacerdote de Umbanda, Alexandre Comino. Já está aqui online com a gente, já está aqui, eu já vi ele aqui. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Olá, meu Tudo irmão. bem? Como é que estamos? Tudo bem. Estamos aí, né? Nessa Beleza. quarentena, na fé, na força. Na... E você? Rapaz, passando, meu No irmão, fazendo aqui o foco? que a gente pode fazer melhor, né? Só com muita saudade, ainda Engordando? postei. Também, também, engordando, fazendo o que a gente faz melhor, né? Comer e rezar. É isso. Se informar também e tá Se aí se reciclando, informar, é o que a gente faz. lendo bastante, matando a E- saudade aqui, assistindo o Reconnect, ó. Então a gente mata a Muito saudade também, bem. né? Uhum. E aí? E hoje nós temos uma conversa especialíssima, né? Isso, Convidado hoje, mais que especial, conversa bacana. hoje a gente vai falar com ele, que ele é bacharel em ciências da religião, né? Ele é sacerdote de Umbanda, né? Ele também é um dos precursores do ensino da Umbanda EAD, né? Então, na plataforma digital, né? Que está sendo uma tendência aos atendimentos espiritualistas, informações espiritualistas via internet, né? Então, a gente Uhum. vai falar com ele aí como é que foi essa caminhada dele e o que é que ele acha sobre alguns temas Perfeito. bem bacanas, inclusive perguntas que foram enviadas pelas pessoas aqui para fazer para ele. Pelos Então, reconectados. pelos reconectados. Então, acredito que vai ser bem legal. Vai ser bacana, é um tema atual, né? Essa É, coisa. A gente já fez um programa, a gente já teve uma conversa sobre a questão da terapia online, se funciona ou não, e a questão do online, como é que a Umbanda está utilizando isso, se está utilizando, vai ser uma conversa muito bacana. Bernardo, eu queria dar uns recadinhos, vamos lá. posso? Pô, claro. É O programa é rápido, seu. O que eu programa, vou. inclusive, é seu. O programa Inclusive, é o de programa todo é mundo, é seu. nosso. Maçãs para todo mundo, primeiro. Bom, primeiro agradecer às pessoas que estão contribuindo, que já contribuíram com a nossa campanha Reconexão Solidária. A gente já está colhendo vários frutos, já fizemos distribuição para as casas que estão junto com a gente nessa campanha. Eu queria pedir que vocês continuassem a fazer as doações, né? É muito para quem precisa, para os nossos irmãos e irmãs que estão em situação de vulnerabilidade, é importantíssimo, é muito para eles. Assim, às vezes é questão mesmo de ter o que comer, de ter um pouco mais de dignidade nesse momento que é tão difícil para todo mundo. Então, continue doando, a campanha continua. Né? Agradecemos muito quem fez a doação e queremos pedir que vocês continuem a fazer as doações, passem para os amigos, divulguem a nossa campanha, porque é importante. A gente também tem, acima de tudo, essa missão de ajudar as pessoas. Esse é o recado um. E recado dois, aqui os programas, a gente está fazendo um especial de quarentena, alternado também com programas, com reprise dos programas que já passaram na TVC, né, para a gente sempre estar conectado, para estar sempre produzindo bons conteúdos e passando bons conteúdos. E nós temos o nosso canal no YouTube, que é Reconnect Brasil. Então, sei que você não está inscrito, se inscreva, compartilha com os amigos, os programas estão lá. Né, a gente está sempre buscando os melhores convidados, produzindo esse conteúdo plural e livre de preconceitos. E convidamos vocês a compartilhar esse nosso canal no YouTube, porque os programas estão lá. Muita gente pergunta, né? Onde é que eu posso ver esse programa que passou? Está tudo lá no YouTube. Entra lá, o canal é Reconnect Brasil, se inscreve, compartilha, comenta. Vamos estar junto nessa reconexão. Inclusive com conteúdos exclusivos, né, Roberto? Inclusive, não é Exatamente, tem só coisa o que que só tem no YouTube. tem coisa que só tem no YouTube. Tem todos os programas da TVC,
né, que é afiliada à TV Cultura, no Nordeste. Então, além desses programas, você vê programas exclusivos, conteúdos exclusivos. Tá? Então, vão lá Perfeito. no canal e curtam, sigam e sejam avisados dos novos conteúdos. Muito bom. Não é isso? Nosso convidado já está por aí? Já está por aqui. Então vamos lá. Eu vou sair aqui da live, a gente vai se falando ali pelo WhatsApp. Vamos conversar e eu tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa, vai ser super esclarecedora. Já tem vários cardzinhos seus aqui. Muito bem. Mais um convidado especial para a gente poder se reconectar aqui e brindar as pessoas com essa pluralidade, com essa diversidade de boas informações. Maçãs para vocês, galera. Tô junto aí. Vou sair aqui da live, mas estamos conectados. Beijo, Bernas. Beijo. Abraço, beijo. Bernardão. Fica por aí, me abandona não. Tô por aqui, tamo junto. Maçãs. Maçãs. Então, Alexandre, se você estiver por aí, me chama aqui, que eu já coloco você online. Espera só o Alexandre entrar. Vamos aguardar o Alexandre. Olá, Alexandre, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei que você é bastante ocupado aí no seu desafio das 21 lives, eu tenho acompanhado, hein? A gente terminou agora o desafio das 21 lives, né? Que esse desafio ele antecedeu o início agora da turma 21 de Teologia de Umbanda, que é o curso mais completo da religião de Umbanda, totalmente teórico, totalmente online, e está lá no Umbanda EAD. Está começando agora, quem quiser, ainda dá para entrar. Rapaz, mas você tem bastante conteúdo para fazer 21 lives, é um desafio. Eu nunca vi ninguém fazendo, não. A gente tentou aqui fazer toda semana e já foi bem desafiador, viu, Alexandre? Por exemplo, o curso de teologia, ele tem duração de 1 ano, né? Então, a quantidade de informação e de conteúdo é muito vasto, né? Só a bibliografia do curso, ela passa de uma centena de livros, né? Então, se a gente falar de conteúdo, o Rubens Saraceni, que é meu pai espiritual, que é meu mestre, só ele publicou mais de 50 títulos de Umbanda. Eu sou autor de 13 títulos de Umbanda. Ministro a teologia de Umbanda. Eu ministro a teologia de Umbanda de maneira informal desde 1996 e de maneira mais organizada desde 1999. Então, eu já ministro teologia de Umbanda há mais de 20 anos, né? Rapaz, é muito tempo. Tem que ter conteúdo, né? Não, meu irmão, se você for parar, você tem aqui eu 13 tô na minha livros. casa agora. Aqui eu tô na minha casa. Se eu estivesse no meu escritório no colégio, é uma biblioteca, né? Então eu adoro, Se você né? tem 13 livros, então tá fácil para você fazer 21 lives. Se você fizer uma live para cada. Só um livro seu, que eu já li. Não, eu já li, eu acho que uns 3 títulos teus. Deixa eu olhar, até com a bibliotecazinha aqui atrás. Então, que ótimo. Se você pegar um livro seu, já dá 21 lives, cara, que é muita informação. Aquele teu livro de Exu já dá 21 lives tranquilamente. Exu não é diabo, você tem aí? Exu não é diabo, tenho sim. Cara, e como é que tá sendo nessa questão da quarentena, Alexandre? Se vê muito aí, muitos terapeutas holísticos. Esse aí. Excelente livro, inclusive. Então, muitos terapeutas holísticos, muitos religiosos, muitas religiões, inclusive, se reinventando, né? Para se adaptar a essa quarentena, né? E você já vem com esse protagonismo já há um certo tempo, né? Você mudou nesse período de quarentena o teu modo de fazer, ou você só manteve o que você vinha fazendo e tocou o barco? Eu ministro a teologia de maneira virtual e online num Umbanda EAD desde 2011, que eu ministro o curso de teologia online. O Umbanda EAD foi criado por Rodrigo Queiroz, que é meu parceiro. Ele criou em 2006. Quando ele é um visionário, Rodrigo Queiroz. Quando ele criou um Umbanda EAD, muitas faculdades não tinham.
Ainda as Uhum. pessoas nem sabiam. Em 2006 as pessoas nem sabiam o que que era esse estudo online, né? Então eu passei a ministrar aula a partir de Uhum. 2011. Então eu já estou ministrando aula no EAD já há uns 10 anos. É, então essa é uma atividade, né? Eu ministro aula no Bando EAD e tenho formação de ciência da religião Uhum. e dou esse estudo livre de teologia. Eu também sou dirigente espiritual do Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, que é um colégio que tem atividades presenciais. Então a gente tem curso de desenvolvimento mediúnico no Colégio Pena Branca. Então a gente tem uma turma de desenvolvimento na segunda, tem uma turma de desenvolvimento na quarta, tem uma turma de 2 vezes por mês aos domingos. O Colégio Pena Branca fica em São Paulo, no Ipiranga. É muito fácil de encontrar o nosso site Colégio Pena Branca na internet. Então a gente tem 3 turmas de desenvolvimento, né? Que é segunda, quarta e domingo 2 vezes por Uhum. mês. Tem também às sextas-feiras são os encontros dos médiuns do terreiro da Pombagira Maria Preta, que é a minha pombagira, né? Então, Uhum. assim que a gente começou a entender essa situação, imediatamente a gente pediu para as pessoas ficarem em casa, né? E a partir desse momento, Uhum. a gente manter os nossos encontros nos mesmos dias e nos mesmos horários, a gente tem usado a ferramenta Zoom. Então a gente tem feito Uhum. encontros virtuais com essas turmas da segunda, da quarta, da sexta, do domingo. Inclusive tem uma turma de sacerdócio, que é uma vez por Legal. mês, e a gente também vem fazendo encontro pelo Zoom. E para o desenvolvimento, a gente traz temas e orientações ao aluno. Uhum. Para os médiuns do terreiro, a gente traz conhecimento, traz orientação e a gente também traz a liberdade daqueles médios que já têm maturidade, eles têm Uhum. liberdade de fazer o trabalho espiritual deles em casa com autonomia religiosa, Uhum. espiritual e mediúnica. Então, você está me ouvindo direitinho? Tá, Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tô então, te ouvindo. então tá bem. Alexandre, começar aqui algumas perguntas que eu tenho para te fazer aqui. Aproveitar esse momento com você, né? Tem uma informação que me deixou bastante preocupado, né? Que foi uma pesquisa do Datafolha, não sei se você viu, que diz que que 56% dos próprios umbandistas acreditam que a Umbanda faz o mal. Isso me assustou bastante. 56% dos umbandistas pesquisados, né? Você acha que isso é um sinalizador que ainda estamos longe da abertura de consciência através do conhecimento? Você acha que o estudo online pode ser uma forma de abrir essa consciência? Acho que essa pesquisa está errada, meu irmão. Eu duvido muito que essa pesquisa se utilizou dos critérios corretos, né, de amostra, de amostragem, de percentual, né, com relação à Umbanda, né? É isso. Eu não acredito nessa pesquisa. Você me desculpa. Eu não acredito não, porque a, a- toda a base da Umbanda é fazer a caridade, é fazer o bem. Então, Uhum, eu não acredito que essa pesquisa foi feita com critério correto de mostragem e né, ela foi feita onde, em qual estado, com qual pessoa, qual foi o critério para saber que estava entrevistando um umbandista. A pessoa perguntou, qual a sua religião? A pessoa respondeu, sou umbandista, depois perguntou, Umbanda faz o mal? E a pessoa respondeu, acho que sim. Então, se não for com um critério muito rigoroso, e se eu não souber que critério foi aplicado, eu não acredito, não. Me desculpa. Eu não acredito uhum. nessa pesquisa, não. Não, Eu perfeito. teria, eu teria que ver que critério foi usado isso, porque eu nunca vi, né, um bandista acreditar que um banda faz o mal. Eu vi, às vezes, consulente. O consulente que é um frequentador, ele não sabe bem o que está acontecendo ali dentro, mas um bandista que dedica a sua vida, que se dedica à mediunidade, dedica o amor ao próximo, né? Que no mínimo uma vez por semana, toma o seu banho de erva, acende vela para o anjo da guarda, firma a sua esquerda e vai para o terreiro de Umbanda para incorporar um espírito para fazer o bem para o próximo, esse é o umbandista. Agora, Uhum, o simpatizante, por exemplo, ele não sabe o que é Umbanda porque ele não vive a Umbanda. Então, uhum.
com todo o meu respeito, eu gostaria muito de saber que critério foi esse, porque eu não posso acreditar que essa pesquisa está certa, né? Uhum. Perfeito. A gente tinha assim, olha, na época quando foi feito o censo, uns 20 anos atrás foi feito um censo, e aí, pelo censo, uma das questões que pegava muito é que 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, o umbandista, ele tinha costume de dizer que era espírita, Uhum. ou que era católico. Mas é uma coisa que já mudou, de lá para cá já mudou também bastante isso, sabe? Houve vários Uhum. movimentos sobre o orgulho de ser umbandista, quem é do axé diz que é, e tudo isso. Então, esse panorama, esse perfil mudou bastante. Então, eu até aceito que um simpatizante possa fazer uma confusão desse tamanho de achar que a Umbanda possa fazer ou não, mas o umbandista eu não acredito. Mudou bastante, né, Alexandre? Mas eu acho que ainda tem um longo caminho, né? Ainda no censo, ainda poucas pessoas dizem que são bandistas, né? Muitos costumam dizer que são espíritas ou espiritualistas. Então, principalmente nas periferias, que são muito abafados por algumas outras religiões, né, de vertentes protestantes. Então, ainda se tem um medo muito grande de sair de branco com suas guias, com seu pano na cabeça. Eu acho que tem mudado sim, né? Tem mudado para melhor, mas a gente ainda tem um longo caminho, né, Alexandre? Às vezes eu acho que tem até uma questão de regionalidade, assim, sabe? Uhum, Por exemplo, eu, 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 é, eu estive em alguns estados, assim, do Brasil, né? uhum, Em nome da Umbanda, e eu estou sempre com as minhas guias. Não necessariamente estou de branco, porque de branco é a roupa que eu uso para trabalhar dentro do terreiro, né? Hoje estou de branco uhum, em homenagem a você aqui, em homenagem ao tema e tudo. Eu não acho necessário que eu esteja o tempo todo de branco, porque uhum, eu tenho uma vida normal, uma vida comum como todo mundo. Mas estou sempre com a minha guia no pescoço assim e nunca fui assim hostilizado de maneira direta. Eu sei, por exemplo, os casos que aconteceram nas comunidades do Rio de Janeiro, de morro, né, de traficantes que em nome de Cristo foram quebrar terreiro, fechar eu vi, terreiro, mas ainda entendo que aquilo é algo que acontece em pontualmente. dentro de um contexto ali, né? Porque Uhum, eu também já fui muito para o Rio de Janeiro e estou sempre com a minha guia no pescoço, né? Então, acho que há questões muito regionais e eu acho que as questões são muito pontuais, mas ainda assim, acho que é muito importante a gente não generalizar. Eu me lembro uhum, de, ao mesmo tempo que no Rio de Janeiro aconteceram várias agressões a templos, eu me lembro que aqui em São Paulo, embora o preconceito sempre existe em todo lugar, eu me lembro que aqui em São Paulo são raríssimos os casos de depredação real. uhum, uhum. Alexandre, aqui a gente está falando de Fortaleza, né? Está falando do Nordeste. Aqui a gente ainda tem um caminho, acho, um pouco mais longo. Eu tive há um tempo atrás, há uns 3, 4 anos atrás, em Florianópolis. Nós fomos visitar a região de São José, onde tem 4.700 terreiros de Umbanda, né, só na região de São José de Florianópolis. E as gírias de porta aberta, onde há muito respeito, inclusive entre os umbandistas, entre a comunidade. Né, a gente ficou positivamente surpreso. É algo que no Nordeste a gente ainda tem um caminho razoável para percorrer em relação a isso. Né? Mas bem, Alexandre, alguns ensinamentos, né? Não só na plataforma Umbanda EAD, mas no YouTube e em alguns outros canais de redes sociais, tem alguns zeladores, alguns sacerdotes, né? Ensinando a fazer algumas firmezas, ensinando algumas coisas de Umbanda. Você que alguns sacerdotes, né? Algumas outras vertentes eu li nos comentários do vídeo que não concordaram em aquela pessoa, em aquele sacerdote estar passando esse conhecimento de encontro com o conhecimento que ele passava no terreiro dele. Né? O que é que você acha em relação a isso? Né? Essa busca pelo conhecimento, ela é livre do médium ou ela tem que ser passada com autorização do sacerdote e o zelador da casa espírita? Você tem as duas questões, né? Independente de um médium fazer parte de um templo ou não, ele tem a mesma liberdade de qualquer ser humano de estudar o que ele quiser. Não apenas a Uhum, Umbanda, né? Não apenas a Umbanda.
Ele também pode estudar o candomblé sem ser candomblessista. Ele pode estudar o catolicismo, né? É, eu, 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 eu entendi que você também tem formação em ciência da religião, é isso? Sim, isso. Então nós estudamos várias religiões, né, meu Sim, irmão? Na faculdade, a nível acadêmico, eu tive aula de Bíblia, sem sim, ser católico, não é isso? sim. Então, estudar Umbanda independe de ser um bandista, independe de fazer parte de um terreiro. E quando você faz parte de um templo, então você tem as orientações, né, particulares para aquela comunidade, né? Isso não implica que essa comunidade não possa estudar, não possa ler um livro, não possa ter um curso, né? Uhum. Quanto às práticas, existem diversas práticas de Umbanda que a gente pode ensinar abertamente, livremente para todas as pessoas que queiram. Por exemplo, firmeza para o anjo da guarda, firmeza de esquerda, firmar o triângulo de força, firmar um orixá, firmar um guia. Não tem pré-requisito, não tem contraindicação. Então, eu entendo que isso é muito positivo. Ensinar é muito positivo, né? Houve no passado uma tradição de segredo. Umbanda não é religião de segredo, né? A gente tem dentro da estrutura do culto de nação do Candomblé uma tradição de segredo da boca para a orelha, por exemplo, dos oriki, de algumas rezas sagradas assim do culto de nação do Candomblé. Pierre Verger foi muito criticado quando Pierre Verger publica o livro Orixás na década de 70, mas é depois de Pierre Verger publicar Orixás que surgem várias publicações do próprio Candomblé. Hoje é possível, né? No passado, pouco se sabia de orixá. Hoje, qualquer pessoa pode ir numa livraria, adquirir alguns livros e começar a ter a ideia de quem são os orixás numa cultura nago-yorubá. Então, Umbanda não é uma religião de segredo, tudo pode ser falado, tudo pode ser ensinado abertamente, né? Eu posso até ensinar como é que se faz o assentamento de um terreiro, mas se você não é dirigente, não adianta nada, não serve nada isso na tua mão, né? Eu Uhum. posso ensinar como é que faz a firmeza para um orixá, mas se você não tem amor pelo orixá, não serve nada na sua mão. Agora, se eu ensinar e você se sentir tocado e falar, nossa, eu senti que isso é uma coisa para mim, eu vou acender uma vela aqui para Obaluaê nesse momento que está todo mundo pedindo a cura, mesmo sem ser um bandista, eu vou acender uma vela para Obaluaê. Às vezes a pessoa faz parte de um terreiro e naquela estrutura pode ser que o dirigente às vezes não consegue ter um tempo para se dedicar a ensinar, né? Por conceitos muito filosóficos da religião, por exemplo, da história da religião, dos fundamentos da religião. É muito difícil que um dirigente, ó, eu, ministro de teologia de Umbanda, os meus filhos de santo, os médios do terreiro que eu sou dirigente, para estudar teologia, eu recomendo que eles vão lá, porque como que eu poderia dar essa mesma carga horária de conhecimento dentro do terreiro? Então é muita informação, né? Então a gente está sempre um ajudando o outro, estamos sempre somando, é isso. Então não Mas contradiz. quando esse ensinamento, Alexandre, eu digo assim, eu concordo com você que conhecimento ele tem que ser livre, tem que ser aberto, tá? Mas quando isso contraria, por exemplo, um fundamento de um sacerdote, né? Por exemplo, existem algumas vertentes de Umbanda que o filho ele não pode fazer firmeza do povo da esquerda, só pode fazer firmeza do povo da esquerda como última obrigação antes da sua obrigação maior de sacerdote, né? Onde o zelador ele meio que blinda, ele meio que esconde esses fundamentos de esquerda, ele protege esses fundamentos de esquerda, né? Como outros fundamentos de anjo de guarda, que muitos sacerdotes eles puxam isso para si e querem que tenha autorização dele para que sejam feitas, né? E muitos que não autorizam nem que os filhos façam nenhum fundamento dentro de casa, né? Essa busca, Alexandre, na dúvida entre o que é falado no terreiro e o que é visto numa teologia, o que é que você indica para o aluno seguir? Eu indico bom senso, meu irmão. Eu tenho o meu mestre espiritual, meu pai, já desencarnado Rubens Saraceni, o meu respeito a quem eu peço a bênção lá na Aruanda. O meu respeito por Rubens Saraceni é absoluto. Se o Rubens falasse para mim, Ale, não faça isso, eu não faria. Agora, se ele falar, Perfeito, olha, perfeito. se ele fala, além de fazer, você pode ensinar a fazer,
Então, essa é a minha caminhada de vida. Além de eu fazer, eu ensino a fazer. Se você frequentar um terreiro e você está feliz no seu terreiro, naquela estrutura, eu acho que dentro de uma estrutura saudável, você está ouvindo o que o dirigente está falando e você está sentindo no seu coração como é que isso chega para você. No, né? E se a gente estiver falando ainda de médium de incorporação, então eu acho que às vezes o umbandista é muito subestimado. Porque boa parte dos umbandistas é médio de corporação e ele sempre poderá perguntar para o guia dele: meu pai, faço ou não faço? Então, a Umbanda é esse universo maravilhoso, encantador, né? Liberdade serve para todo mundo e o que eu recomendo é bom senso. Tem que sentir, não tem uma regra, né? Tem que sentir. Tem uma Agora, Adriana que perguntou um negócio que até eu achei bacana, agora que tem a ver com o que está falando, existe Umbanda sem chão de terreiro? O que você acha, Alexandre? a Umbanda, ela independe da estrutura física, né? Então é muito simples. Nesse momento, estamos todos nós em quarentena, então nenhum de nós está indo fazer gira no terreiro. E a Umbanda continua, né? Porque eu estou recebendo aqui na minha casa, os meus médios que trabalham comigo também estão recebendo na casa deles, estamos todos nós rezando. Então esse momento é a prova viva, né? Se não houvesse, nesse momento não haveria Umbanda. Então Umbanda não é o chão do terreiro, Umbanda não é um lugar que eu vou, Umbanda nem é uma coisa que eu faço. Eu sou Umbanda. Umbanda é o que eu sou. Então a Umbanda está em mim. O chão de terreiro, o templo, a estrutura física é apenas, né, o espaço para acomodar a comunidade, para que seja feito um trabalho comunitário. Aí entra o ritual. Então aí entra a ritualística, ponto cantado, defumação, né, abre gira e chamada de orixá. Então a estrutura ritual da Umbanda, ela é uma estrutura criada para receber as pessoas em comunidade. Mas independente disso, a Umbanda existe. Podemos ainda lembrar que boa parte dos terreiros começa dentro de casa, começa num quarto, numa sala, num quintal, e ali, o que é chão de terreiro? Chão de terreiro, vou dizer o que é chão de terreiro, é onde meu guia pisa. Onde meu guia pisar é chão de terreiro. Se ele pisar aqui nessa sala, isso aqui é chão de terreiro na hora, porque é ele que empodera o sagrado na minha vida e isso aqui passa a ser o meu templo, porque eu sou. Verdade. Ô, Alexandre, a Umbanda tem muita ciência, né, fundamento e estudo, né, para quem procura, né? Na sua opinião, ainda tem muita gente que procura a Umbanda somente para assuntos materiais, amor, para ver fenômeno mediúnico. E na minha opinião, a Umbanda transcende fenômeno mediúnico, né? Como você bem falou, né? A Umbanda é estudo, é fundamento. Então, você acha que ainda tem muito filho de santo, ainda tem muito umbandista que procura a Umbanda em busca do seu aprimoramento mais material do que mais da sua prosperidade material do que aprimoramento moral ou simplesmente pelo fenômeno mediúnico? Eu entendo que é uma questão humana, né? As pessoas estão sempre querendo ser felizes e muitas vezes elas entendem que não está feliz porque não tem o relacionamento ideal. Às vezes a pessoa entende que não está feliz porque não tem o emprego, o salário, a casa. Então é muito normal a pessoa chegar na Umbanda, né, por conta das coisas que ela acha que não tem. E aí quando ela chega na Umbanda, ela vai aprender que ser feliz é o processo de construção do ser, daquilo que ela é, e não das coisas que ela tem. Então, a gente deve até agradecer e ficar feliz que as pessoas chegam com essas questões, porque são questões humanas e que por meio da curiosidade ou de uma dor, a pessoa acaba chegando no terreiro, porque terminou um relacionamento, porque está doente, porque está passando muita dificuldade financeira. E às vezes isso traz a pessoa para a Umbanda, mas quando chega no terreiro e vai conversar, né, com a cabocla, com a pombagira, com a preta velha e com a criança, aí a pessoa vai entender que Umbanda é muito mais, né, do que um balcão de milagre, de negócio ou de barganha. Umbanda é algo para sua alma, para sua vida. A felicidade não depende de algo externo, é algo interno.
Então você vai aprender isso na Umbanda, né? Até porque tem muitas pessoas, né, Alexandre, que confundem guiar com carregar no colo, né? Então, esperando que os guias resolvam tudo por você, né? Então, na verdade, muito na verdade não é isso, né? Então, quer dizer, o guia ele pode abrir o teu caminho, mas você tem que se movimentar, né? Você tem que pegar e caminhar. Ele pode abrir os teus caminhos, mas se você não caminhar o caminho que está aberto, né, não vai movimentar nada, né? Então, ainda tem muita gente na ilusão que eu vou firmar aqui pro meu caboclo, vou firmar aqui pro meu Exu, vou firmar aqui pro meu preto velho, e tudo vai se resolver sozinho, eu vou ficar deitado na cama. E também tem muita questão do merecimento, né, Alexandre? Então não é só você pedir e achar que merece, é realmente merecer, né? É, Então, eu não costumo, assim, citar o Chico Xavier, mas eu me lembro de ter lido uma vez, é, alguém estava conversando com o Chico, né, sobre ensinar a pescar ou dar o peixe, né? E aí parece que o Chico, o Emmanuel, falou, meu filho, mas às vezes a pessoa não tem força nem para segurar a vara. Então, é assim, não dá para generalizar, porque cada situação é uma, né? Agora, a questão do merecimento, eu venho questionando muito essa questão de merecimento, que para a grande maioria das pessoas, merecimento vai ao encontro de uma construção teórica do karma, que vai ao encontro também de uma ideia católica, cristã, de pecado, de inferno, de diabo. E eu entendo que o Espiritismo ele faz praticamente uma releitura, né? uhum, Então, o que no catolicismo é o diabo, no espiritismo é o obsessor. O que no catolicismo é pecado, no espiritismo é karma. O que no catolicismo é inferno, no espiritismo é o umbral, o mundo inferior. E às vezes o espírita e até o umbandista, por ter uma base católica muito rígida e muito, né, entranhada, esse catolicismo ele é tão estrutural quanto, por exemplo, o racismo, quanto o machismo, quanto a estrutura patriarcal de sociedade, a maneira de pensar o mundo ou a maneira de pensar Deus. Está tão enfronhado, que a gente fica tão preso nessa ideia de merecimento que o que mais acontece é eu não receber as coisas que o universo tem para me dar porque eu acho que não sou merecedor. Então, existem muito mais pessoas achando que não são merecedoras do que não sendo merecedoras de fato. Há pessoas que acreditam que não são merecedoras do amor de Deus, que não são é, merecedoras do amor dos pais, as pessoas acreditam que não são merecedoras de um amor, de um relacionamento. Há pessoas que acreditam que não são merecedoras de uma vida farta, abundante e próspera. Então, eu tomo muito cuidado com essa palavra merecimento, que é muito fácil a gente dizer, a Umbanda ajuda, mas tem que ver se você merece. Esse você merece, você merece, você merece, você merece, você não merece, é algo que volta àquela relação com o pai, né? Que o pai fala, ó, hoje não tem sobremesa porque você não mereceu, ou, nesse Natal você não vai ganhar presente porque você não mereceu. E a gente começa a lidar com Deus da maneira como lidava com os nossos pais, ou com o tio, ou quem cria as pessoas. Então, eu saio totalmente da questão do merecimento e eu saio totalmente da questão de karma. Eu entendo que a vida é exclusivamente aprendizado e creio que todos merecem ser felizes, todos merecem uma vida boa, todos merecem abundância, porque a todo momento a gente pode aprender. Mesmo quem errou, quem fez bobagem, quem é humano, né? Quando a gente pega essa leitura judaico-cristã, o humano ele só passa a ser humano naquela leitura judaico-cristã, né? Que também é de outra religião, mas olha lá, o humano só é humano Adão e Eva quando eles vão contra a vontade de Deus. Então, quando eles desobedecem, que aí vira humano, que se torna humano. Então, o que mais caracteriza o humano é errar, é se enganar, é se arrepender. Olha, o que a gente carrega de dor, de arrependimento, de ressentimento, de mágoa na nossa alma, o que a gente carrega de dor é gigante, é muito grande. E a gente não consegue ir para frente, não consegue caminhar de tanta dor.
de tudo isso que fica na gente. E aí, quando a gente começa a falar de merecimento, parece que a gente está reforçando, sabe? Que a pessoa não merece ser feliz. Que ela não... Então, é característica do ser humano se arrepender, falar e ter vergonha, né? Falar, olha, poxa, eu gostaria de não ter feito aquilo, eu preferia não ter vivido assim, poxa, até, né? Até ontem, a maneira como eu me comportei não foi legal. É humano, é humano. Não quer dizer que você não merece. Todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece uma vida boa. Ah, então o que você vai falar de um bandido, de uma coisa mais grave, assim, mais drástica? É lógico que existe a lei do retorno e karma não é uma conta bancária, né? Karma quer dizer ação. Então, você atrai para você, mas você não atrai. Não é o que você fez que atrai, é quem você é. E essa é a maior confusão de karma que existe. Porque as Sim. pessoas acham assim, as pessoas acham que você bateu em 5 pessoas, enquanto 5 pessoas não baterem em você, não saldou como se fosse uma conta de banco. Não, não, É não é? verdade, é verdade. A pessoa que é um agressor, ele tem energia de agressor, então ele está atraindo a agressão para ele. Mas se ele mudar quem ele é, acabou. Acabou. Agora, quando muda, né? A partir do momento que você muda, quando você muda, a pessoa tem, ela automaticamente ela junta uma força de querer ajudar todos que ela prejudicou e ajudar todos mais na vida. Isso faz parte, inclusive, a gente fala do mistério de Oxalá, que é o mistério do perdão, né? Diz que às vezes Oxalá perdoa castigando e castiga perdoando. O castigo também é uma palavra pesada. Porque quando Oxalá perdoa, automaticamente você se sente imbuído de ajudar o próximo, de fazer alguma coisa. Então, se você pensar em ação e reação e lei do karma, a pessoa está neutralizando ou ela está acertando isso, fazendo bem. Então, a gente pode aprender pelo amor, não tem que aprender pela dor o tempo inteiro. E isso eu acho muito importante nesses tempos, principalmente para a Umbanda, para que a Umbanda tenha olhares libertos dos conceitos vigentes que vêm do catolicismo, passa pelo espiritismo e chegam na Umbanda. E a Uhum. questão do merecimento é uma questão muito forte a ser interpretada diante de todas essas dores da humanidade, sabe? Então diz assim, né? Diz que Jesus estava na cruz, tinha um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. Todo mundo sabe quem é o ladrão à direita, porque o ladrão à direita olhou para Jesus, se encantou, se emocionou. É Dimas, é São Dimas. Na hora que ele vê Jesus, o encantamento foi tão grande, mas tão grande, que ele tem um arrependimento sincero de tudo na vida dele. E Jesus fala para o ladrão: você vai estar comigo, né? A mulher é adúltera e a lei diz para apedrejar ela. Jesus fala: ataca a pedra quem não tem pecado. Então, do que ele está falando, né? Então, às Uhum. vezes coisas ruins acontecem para pessoas boas também. Nem tudo é karma, né? Tá aí o livro de Jó. É. Não, quando eu falo eu estava me referindo a merecimento, é o que você falou, você atrai o que você emana, né, do que você é, né? Então, se você não atrai coisas boas, você não pode esperar coisas boas e pedir pro guia e esperar que o guia resolva para você, né? Eu quis dizer foi isso, entendeu? Então, assim, eu emano no medo, na culpa, na raiva, no ódio, no rancor e espero que coisas maravilhosas aconteçam na minha vida. Se eu falar disso, eu vou estar contrariando uma lei universal, que é a lei da reflexão eletromagnética, né? Quer dizer, que é tudo que vai e volta, né? Eu atraio o que eu emano, quem eu sou, né? O que eu penso, né? Muita gente Eu, confunde assim, porque eu vou pensar coisas boas e vou atrair coisas boas. Não só isso, né? Você tem que pensar e agir e ser, né? eu entendo que você entende. Minha preocupação é só com quem está ouvindo a gente aqui. Quando o assunto vem merecimento e karma, eu não deixo passar. Então teve até eu até toquei nesse assunto em relação à física, porque teve uma pessoa aqui, que eu não vou achar ela aqui de novo, que ela falou: existe uma relação entre a física quântica e a Umbanda. Eu acredito, antes de ouvir, Alexandre, eu acho que a física quântica tem a ver com tudo, né? Com certeza, né? Porque a física quântica é a física das menores partículas e a física que mostra pra gente que a física newtoniana não tem mais respostas para tudo. Então, quando você pensa o mundo clássico, o mundo antigo, o mundo newtoniano, o mundo moderno é aquele mundo que diria que a ciência teria todas as respostas. Então, quando você chega num mundo que é o mundo pós-moderno, que é o mundo que descobriu a física das pequenas partículas, a física quântica prova que a gente não tem resposta para tudo. A física quântica tem teorias a respeito de dimensões paralelas,
né? A física quântica prova, por exemplo, que o olhar de um observador altera os resultados de uma Uhum. experiência. Então, a física quântica, ela é esse novo olhar onde a espiritualidade ela está muito próxima de uma leitura científica, né? Uhum. O Roberto tem uma pergunta para te fazer aqui, Alexandre. Deixa eu botar aqui a pergunta do Roberto, que ele vai fazer aqui só olhando para a carinha dele. Então vamos lá com a pergunta do Roberto. É possível em um futuro haver um agir online? O que você acha, Alexandre? Então, nesse momento, meu irmão, vários terreiros já estão fazendo giro online, né? São muitos e muitos terreiros que estão fazendo giro online. Até onde eu observei, né, os dirigentes espirituais estão indo aos seus terreiros sozinho, né? No máximo Uhum. 2, 3 pessoas que vivem juntas, né? E aí, chegando no terreiro, tem muitas lives aqui que a gente pode observar. Chegando no terreiro, eles cantam os pontos, fazem defumação, evocam os orixás. E em algumas situações, às vezes até em tem ambiente online que não é aberto a todos, ambiente online mais fechado, em que também que o dirigente também incorpora suas entidades para conversar com aquela comunidade, né? Então, não é a gira como a gente entende Sim, uma sessão, né, de um encontro presencial, mas ainda é considerado, né, já é considerado uma gira online. Está sendo chamado de gira online. E Teve uma eu pessoa tenho que esses. perguntou, tem uma pessoa que perguntou aqui, Alexandre, desculpa para não perder aqui, que muita pergunta, então eu esqueço aqui, então não leu aqui, Ah, esqueço a pergunta. Você acredita em atendimento online, Alexandre? Então, búzios online, baralhos online, atendimento espiritual online, emanação de energia online. o que você acha sobre isso? eu acredito que é possível, meu irmão. Uhum. Se a gente está falando de energia, né? Eu acredito que é possível. Agora, porque quem desacredita parte do princípio que tudo é ruim. Então, eu entendo que não é possível generalizar. Não é Uhum. possível dizer que tudo, não é possível dizer que tudo é ruim, né? Legal. Então, é isso. Agora, o que que é banalizar, o que não é banalizar, né? É interessante estar incorporado, por exemplo, numa live aberta para todo mundo, não é? São questões de ética, de bom senso, de sentimento, né? Mas que é possível, é possível. Você tá aí, eu tô aqui. Ali tem um baralho do tarô. Se eu abrir o baralho e tirar uma carta para você, essa carta vai dizer alguma coisa sobre esse momento aqui, né? Sim, sim. Isso, Roberto tem Não outra. importa. É, agora meu vídeo está no meio. Haverá até. é, Nesse momento de pandemia onde os terreiros estão fechados, assim que eu estou entendendo a pergunta dele. No momento que os terreiros estão fechados, você acha que vai haver uma debandada para outras casas ou outras religiões ou muita desistência de filhos de santo? Não, porque não é só a Umbanda que está fechada, né? Todas as outras igrejas, todos os outros templos também estão fechados, né? É isso. Então, acho que nesse momento você começa a entender quem está com você e quem não está, né? Porque se nesse momento. E também qual é o relacionamento, né? Então, agora estamos todos em retiro, né? Estamos todos fechados aqui, ninguém está indo para o terreiro. Mas aquela comunidade que vai no terreiro, ela continua tendo um contato online, tem encontros online regulares, essa comunidade ela continua tendo um contato com a espiritualidade, continua tendo uma orientação, uma palavra, tem contato, né, tem acesso ao dirigente. Então, se não tem, essa comunidade pode estar abandonada, né? Agora, se tem um contato, então a pergunta, se tem um contato, a pergunta é outra. Aí a pergunta seria, quem realmente está junto e quem não está. Porque se você Uhum. tem todo esse contato, se você tem oportunidade de encontros online, ainda dá para manter uma regularidade, né, de conversa, de informação, de estudo, então, às vezes você percebe que algumas pessoas realmente estavam de corpo presente, mas que não estão juntas, né, com comprometimento, né? Estar estar envolvido ou estar comprometido, né? Há uma diferença, né? Diz que é o. Uhum. Ô, Alexandre, agora tô.
E aí, Alexandre, qual a tua Sabe, opinião né? desse Ovos com momento, bacon. Alexandre? A galinha está envolvida, mas o porco está comprometido, né? Então, quando você, né? Quando você está Conhecia não, comprometido, Alexandre, muito não. bom. Então, aí não tem escapatória, meu irmão, né? É a diferença de estar comprometido ou estar apenas envolvido, né? Alexandre, o que é que você está achando desse momento que a gente está vivendo, cara? Você acha que a gente vai voltar? Você deve ter te feito essa pergunta várias vezes. Eu não posso, se eu deixar de fazer essa pergunta para Olha, você, vão me matar aqui. Você acha que a gente vai mudar? A humanidade vai mudar, cara? A gente vai aprender? olha só, eu entendo que esse momento é um momento único de consciência, de amor, de cura, e ao mesmo tempo também é um momento único de dor, de sofrimento e morte. Sempre que há uma luz muito grande, há uma sombra do mesmo tamanho correspondente. Então, da mesma Sim. maneira que a sombra da morte, da dor aumenta, aumenta também a luz, né, da cura. Nunca antes a minha geração, ou a geração dos meus pais, nunca antes tiveram a oportunidade de estar no mundo em que nesse momento tem tanta gente rezando pelo bem comum de todos. Há uma corrente de reza, de oração incrível, o mundo inteiro está rezando. Então, a espiritualidade nesse momento está mais forte do que nunca, partindo do princípio, do ponto de vista da minha geração, eu nunca vi espiritualidade tão forte, tão atuante. Ponto. Então, momento de cura, de consciência, lucidez e ao mesmo tempo um momento de dor, momento de morte, momento de luto. Eu creio que aqui em São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, nós já chegamos num ponto, já chegamos num momento que qualquer pessoa com quem você conversar já tem parentes e amigos que já desencarnaram pelo Covid, né? Então, nesse momento que eu converso com você, eu já tenho dezenas de casos de pessoas próximas a mim que já desencarnaram pelo Covid. Então, é um momento de dor. Então, como essa é a eterna questão do ser humano, né? Como lidar com o livre-arbítrio, como lidar com as nossas escolhas, como ter um discernimento, como lidar com a luz e trevas ao mesmo tempo de uma maneira tão incisiva. Então, o momento é esse. Agora, sempre que você tiver um momento de cura, um momento de lucidez ou de consciência, não quer dizer que todos estão querendo, né? Porque por mais que você tenha um momento que está claro que o que afeta afeta a todos, nem todo mundo está interessado em entender, nem todo mundo está interessado a aprender, mas para quem está interessado a aprender, esse é o momento de entendimento. O mundo já mudou. O mundo não está mudando, ele já mudou, né? Pensa bem, se até ontem, se até antes desse momento, você poderia conversar com algumas pessoas e ouvir que tem resistência à tecnologia, agora acabou. Ninguém mais tem resistência à tecnologia. A tecnologia é a única maneira de conversar com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, de estudar, de trabalhar. Então, o mundo todo agora, resistência zero à tecnologia. Então, já mudou a maneira da gente se relacionar, já mudou. Mesmo quando a gente fala, agora podemos reabrir os templos. Para quantas pessoas? Então, o mundo já mudou. Uhum. Tá aí, é uma questão de consciência, né? Ou a gente tem consciência ou não, uma oportunidade. Alexandre, a minha opinião particular é que na verdade, eu acredito que poucas pessoas vão sair de tudo isso com a lição clara e com a lição aprendida, né? Por conta da incrível capacidade, foi o que nos manteve vivos, a raça humana veio até aqui, nossa incrível capacidade de adaptação, né? Então, o ser humano, ele se adapta muito rápido para o bem e para o mal, né? Então, minha preocupação, como o ser humano não aprendeu tanto depois do Holocausto, como não aprendeu tanto depois da Segunda Guerra, como não aprendeu tanto, a gente vai cometendo, se aprende naquele momento, uma geração posterior ainda lembra daquele fato, mas a incrível massa ainda vem repetindo os mesmos erros. Eu acho que isso é uma depuração natural, mas eu acredito, eu quero crer que as pessoas vão mudar,
Mas a história diz o contrário, né? Mas vamos torcer, né? A gente é humano, né? Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa começar dentro de nós. Sim, Então, o mundo melhor não começa no outro, o mundo melhor começa em mim. é isso Se aí. em mim eu alcançar um mundo melhor, se eu realmente alcançar um mundo melhor em mim, então eu vou para outro mundo, porque esse mundo é para viver isso aqui. Esse é o Uhum. mundo do livre-arbítrio. Ninguém aprende a usar o livre-arbítrio só acertando. Esse é o ponto. Esse mundo aqui, esse mundo humano, é o mundo da descoberta do livre-arbítrio. Então, sempre, né, a gente pode melhorar um pouquinho, mas sempre haverá essas grandes dificuldades em lidar com o que eu acho que é bom, o que o outro acha que é mal, o que eu acho que é certo, o outro acha que é errado, né? Então, isso sempre haverá, porque faz parte do ser humano. Então, mundo melhor, você quer um mundo melhor que esse, acontece quando você é um ser humano melhor, você vê o mundo com outros olhos. Agora, mundo diferente só se for outro mundo. Né? Essa discussão sobre o livre-arbítrio aí dá outra live, porque, porque essa discussão de livre-arbítrio é longa. Porque essa discussão de livre-arbítrio é bem longa. Então, Alexandre, para a gente estar já no finalzinho, já está dando a nossa 1 hora, nós temos a Umbanda, saindo um Que pouquinho desse rápido, tema, né? Alexandre, nós temos Incrível. rapidão. Passou em 15 Nós, minutos essa 1 hora aí, né? é, então. Por isso tem que marcar outra live para falar de livre-arbítrio. Esse É, livre-arbítrio que eu quero discutir com você. adoro falar de livre-arbítrio também. Gosto muito de falar de livre-arbítrio. É outro tema importante, Isso né? é muito importante. Alexandre, hoje a gente postou e deu bastante murmurinho nas redes sociais, que a gente postou a respeito das diversos segmentos de Umbanda. Né? Umbanda iniciática, Umbanda esotérica, Umbanda almas de Angola, um bandomblé. O que é que você acha dessa diversificação, Alexandre? Ela mais separa do que une ou é uma evolução natural de todas as religiões? O que é que você acredita Como é que você acha dessa diversificação? É o que há de Dessa mais segmentação? É o que há de mais natural em religião, não é? Se você falar em cristianismo, você tem cristianismo católico, aí você tem cristianismo luterano, você tem cristianismo evangélico, pentecostal, você tem o cristianismo metodista, você tem o cristianismo anglicano, só de cristianismo. Aí você fala, não, igreja, tá bom, igreja católica, aí você vai ter catolicismo mariano, catolicismo jesuíta, né? Se falar de budismo, zen budismo, budismo tibetano, budismo japonês, Hinayana, Ramayana, vários budismos, judaísmo, você tem vários judaísmos, vários, então é o que há de mais natural essa diversidade, né? Então a gente tem uma unidade, você pode falar budismo e estudar os segmentos do budismo. Você pode falar cristianismo e estudar os segmentos do cristianismo. Da mesma forma, você pode falar umbanda e estudar os segmentos da Umbanda, que é muito natural, né? Então a gente tem, por exemplo, a gente tem a Umbanda, que é considerada a Umbanda prática mais tradicional, a prática, né? A Umbanda é uma religião brasileira fundada por um brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes, que anuncia ela no dia 15 de novembro de 1908, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, fundada por Zélio de Moraes e funciona até hoje, está sobre o direcionamento do seu bisneto, Leonardo Cunha. Então, até hoje, se pratica a mesma forma de Umbanda na Tenda Nossa Senhora da Piedade, que é um tipo de Umbanda que a gente pode chamar de uma Umbanda mais tradicional. A gente tem uma Umbanda chamada Umbanda popular, que é a prática da Umbanda, às vezes, sem muito saber do que está acontecendo, o fundamento, o entendimento. Ficou muito popular a Umbanda esotérica por meio da obra de Oliveira Magno, no começo da década de 50, depois o Wilson Outro da Mata e Silva, em 1956, publica Umbanda de Todos Nós, que vai marcar mesmo essa Umbanda esotérica e iniciática. A gente tem na década de 50 ainda Tata Tancredo, que no Rio de Janeiro está à frente da Umbanda Omolocô, que é uma grande ressignificação da macumba Homolocô. que existe. A macumba que já existia no Rio de Janeiro antes da Umbanda propriamente dita, essa macumba ela se ressignifica, ela caminha para a Umbanda e é algo parecido com o que às vezes a gente chama de Umbandomblé, mas nem sempre chamar de Umbandomblé é muito respeitoso, porque tem um termo, né? Umbanda Omolocô. Então você Sim. tem essa.
Tem a Umbanda que a turma chama de Umbanda branca, geralmente quando chama de Umbanda branca é uma Umbanda mais espírita, mas tem uma prática de Umbanda que é mais católica e é da sua liberdade, porque a gente precisa observar às vezes alguém questiona essa liberdade, essa diversidade, né? A diversidade é válida enquanto não coloca em risco a unidade, né? A unidade é a base Concordo. ritualística da religião, doutrinária da religião. Então, em todos esses terreiros, seja esotérico, misto, trançado, molocô, seja o que for, em todos eles tem lá um caboclo. Se o caboclo está de Uhum. acordo, quem somos nós para dizer o contrário? Esse é o É. ponto, Até porque né? acabou com ter religião, Alexandre? Acabou com ter religião, ele está servido à espiritualidade, né? A, Umbanda é uma coisa que ele é, né? O caboclo, ele é a exatamente, né? Umbanda, né? Esse é o ponto, né? Então, não, Isso é uma coisa então, que ele é, então exatamente. aquele, ó, se tem um pastor que é filho de tranca-ruas, nada impede de tranca-ruas ir lá e, fazer ele, intuir ele a dar uma boa pregação, não é porque ele é pastor que ele não pode ter que ele não tem um Exu, não é porque ele é do candomblé que ele não pode ter um Exu, não é porque ele não é Umbanda, seja lá qual for, que ele não tem um caboclo. Caboclo não tem religião, né? Então ele está a serviço da espiritualidade, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Eu gostaria de dizer que a gente está iniciando a turma de teologia de Umbanda no Umbanda EAD. Quem tiver interesse, vai aqui no Instagram, Umbanda EAD, e lá tem o link para você já se matricular e se iniciar no curso de teologia de Umbanda, que já está começando agora, já dá para entrar, já tem 4 aulas lá, e é o curso teórico mais completo da religião, totalmente online, né? Então, nesse momento, você não vai até o terreiro vai até Vamos você. aproveitar o tempo, né, Alexandre, para poder estudar, poder aprender, né? Alexandre, muito obrigado de verdade. Dizer para vocês que Muito esse vídeo obrigado, vai ficar adorei. gravado Foi ótimo. no IGTV e também vai para o YouTube, tá? Então quem Que perdeu aqui pode ir no bom. YouTube também. Alexandre, prazerzão, muito obrigado. Um grande abraço para você, Muito parabéns pelo obrigado também. trabalho, parabéns pelos teus livros e vamos marcar para falar de livre-arbítrio. Foi ótimo, viu a conversa? Muito obrigado, adorei. Um abração, Alexandre. Axé. Axé, meu irmão. Até logo, pessoal. Obrigado por vocês terem ficado com a gente até agora. Um abração.